Olá, meu nome é Wagner Alves e você está no canal Em Tempo, nessa série que aborda, a partir de fatores históricos, os elementos institucionais, que são aqueles elementos que enfatizam as convenções, as regras formais e informais, os valores e a estrutura de poder que determinam os modos ou as possibilidades como seres humanos interagem em sociedade, propiciando ciclos mais virtuosos de desenvolvimento ou ciclos mais viciosos, né, que afastam uma nação da sua prosperidade. Nesse momento, nós vamos abordar a relação entre Leopoldina e Francisco I. Leopoldina, que é uma representante da Casa de Habsburgo, que era a casa conservadora mais importante da Europa. A Europa tinha duas casas importantes, a Bourbon e a Casa de Habsburgo, que praticamente, né, se articulou com toda a realeza europeia, tanto, né, com a realeza da Espanha, da Inglaterra, da Rússia, todos passavam ou pela Casa de Habsburgo, ou pela Casa de Bourbon, ou por ambas, né? A família espanhola dependia, tinha articulações e descendência com a Casa de Bourbon, né? Habsburgo tinha relações com a casa não só da Rússia, como também da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, no século XX, né, durante a Primeira Guerra Mundial, ingleses lutando com alemães, a realeza inglesa falava alemão. Né? Foi daí, inclusive, que decidiram mudar o nome para a Casa de Windsor, porque os sobrenomes da realeza inglesa eram muito associados, né, à Alemanha, que era um dos seus combatentes. Como vocês sabem, né, tanto o Império Austro-Húngaro quanto o alemão falam alemão, e estão associados a essa parte do que hoje é a Alemanha, né, chamada de Prússia. Bom, então é esta casa conservadora que vem para o Brasil com uma filha que alguns esperavam até que não se casasse, não só porque era uma das mais novas, mas porque não tinha muitos dotes físicos, né, quando comparadas às suas irmãs, e chega no Brasil e se contrasta com Dom Pedro I, uma vez que ela era Leopoldina, era muito educada, vinha de um grau de educação pessoal muito intenso, que se contrastava com Dom Pedro I, que era considerado alguém mal educado, com má formação, né? Ele tocava piano, que seria um dote talvez associado à aristocracia, mas só, né? E isso era um fator, a sua baixa educação, um fator de contestação pela nobreza portuguesa que não conseguia se ver representado, não admitia se ver representado por alguém com tão baixa instrução, numa Europa onde a realeza entre os 8 e 10 anos de idade falava pelo menos 4 idiomas, tinha cultura sobre história europeia, ciências da natureza era muito comum desde o final do século XIX, do século XVIII até o início do século XIX, as ciências naturais. Leopoldina entendia muito de ciências naturais, chamada também de naturalismo naquela época. Dom Pedro não tinha nada disso e os portugueses se sentiam rebaixados por serem representados por uma figura como ele. Os relatos históricos, a partir das cartas que ela escreveu e outros documentos ou depoimentos, relatam uma ênfase, se refere a uma ênfase subjetiva de Leopoldina e as suas capacidades de articulação. Do aspecto subjetivo, era enfatizado a melancolia que ela sentia, relatada nas cartas, as possibilidades de depressão, o isolamento que vivia, já que Dom Pedro quase não havia, entendia que era uma reprodutora, e aliás era uma coisa esperada nas coroas europeias naquele momento, e também, né, o abatimento por uma preferência pela Marquesa de Santos em detrimento dela mesma, a ponto do próprio príncipe, do próprio Dom Pedro I, assumir, né, o filho com a Marquesa de Santos e não e inclusive viajar com a Marquesa e a própria Leopoldina, segundo relatos feitos aí por diversos historiadores no Brasil. Por outro lado, ela também era considerada uma articuladora, alguém que criou um antiparo para uma série de conflitos, né? Ela tinha uma certa comunicação com o Bonifácio, né? Porque, na verdade, tinha um grau de instrução maior, era alguém que ela podia se comunicar naquela época, mas, ao mesmo tempo, a articulação, os seus laços familiares permitiram, né, alguns anteparos durante
esse primeiro momento do Império aqui no Brasil. Bom, esses aspectos são enfatizados, mas outros são muito importantes para a gente também entender o contexto do século XIX, onde o Brasil vivia, né, uma escravidão acentuada, uma escravidão que se mostraria duradoura. Nós seríamos o país do nosso porte onde mais durou a escravidão. Só fomos superados por países da África, né, alguns deles desconhecidos, que levaram a escravidão até o século XX, mas o Brasil é, portanto, formado por uma sociedade muito desigual e passa, né, ser uma das sociedades mais iguais do planeta até hoje, né? O Brasil já chegou a ser o terceiro país mais desigual do planeta, perdendo para Sri Lanka e Serra Leoa, que algumas pessoas sequer sabem onde é que ficam Sri Lanka ou Serra Leoa, né? Mas se nos mantemos, né, em nono, décimo primeiro, né, um dos países mais iguais do planeta e, recorrentemente, o país mais desigual de renda média por muitas décadas, inclusive até hoje. Uma desigualdade que nós brasileiros nos acostumamos, uma desigualdade que tem a ver com a estrutura social, com a permanência cultural da escravidão brasileira e também com o nosso baixo grau de instrução e o valor dado para a educação, né? E isto acontecia no Brasil, onde analfabetos eram as pessoas que vinham escravizadas da África e analfabetos ou pouco instruídos eram também as pessoas que eram livres, inclusive as pessoas mais ricas, né? As coroas portuguesas recusavam em casar as coroas não, a nobreza portuguesa, né, recusava em casar suas filhas com os burgueses ricos, né, da cana e outros negócios aqui no Brasil, porque eram, em sua grande maioria, analfabetos, ou quando não eram analfabetos, tinham baixo grau de instrução, e eles não queriam conviver com aquelas pessoas em suas mesas, né. Leiam, por exemplo, Os Maias, né, que é um romance do final do século XIX, onde esses elementos são relatados. E o que é que representava a Leopoldina? Leopoldina representava, então, a Casa de Habsburgo, né, que é descrita aqui no Brasil como uma casa muito educada, né, que trazia boas maneiras, bons modos. As pessoas candidatas a bons modos olham muito, né, para Leopoldina como uma pessoa que tinha as regras de etiqueta, boa educação, sabia como lidar, como falar, né? Mas Francisco I, que dominava dos impérios mais amplos da Europa, só era menor do que o Império Russo, né? Era alguém contra o desenvolvimento de diversas formas, né? Ele era contra a criação de fábricas, a construção de fábricas, manufaturas e fábricas na Europa, porque entendia que aquilo poderia agregar e gerar uma consciência de classe que viesse a contestar, né, o Império Austro-Húngaro, dado das experiências que existiram na França, na Inglaterra, na Holanda e outros lugares. Era contra uma Constituição, que era algo que vinha crescendo no século XVIII, né, e uma Constituição significava limitar o poder do soberano, dar direitos aos cidadãos e limitar o poder do soberano. Ele ameaçou um grupo de representantes que veio de uma certa região do Império Austro-Húngaro, né? Olha, pensem bem, né? E dadas as ameaças, eles desistiram de encaminhar ou querer que o imperador aceitasse aquilo lá. Então rejeitou a Constituição, era contra o desenvolvimento fabril, que já naquela época era muito claramente o caminho da prosperidade que se teria, era contra o desenvolvimento de linhas de trem, não só porque precisava de uma indústria fabril, mas porque dava mobilidade aos pobres. Eles não queriam dar mobilidade aos pobres. Metternich, que é o embaixador que vai negociar a derrota de Napoleão, ele expressamente dizia que não queria, né, dar direitos, né, e tirar o constrangimento econômico dos mais pobres, porque essa dependência dos mais pobres justificava claramente, nas palavras do Metternich, né, essa manutenção das coroas europeias. Então, um ato consciente de transformar a economia em retrógrada e não desenvolvida. Então, não só se tratava de um conservadorismo, de uma ordem, de uma ideia natural, né, de permanecer com uma hierarquia social,
mas conscientemente com ato reacionário de não desenvolvimento, não atribuição, distribuição de direitos para os cidadãos do império, né, e nem difusão da prosperidade. E é esta casa que Leopoldina representa no Brasil. A não prosperidade, o reacionarismo, né, a não difusão do desenvolvimento tecnológico, né, e a não distribuição dos direitos, pelo menos os mais básicos, para os seres humanos, o que é muito coerente com uma sociedade escravista naquela época. Então, desenvolver esse fio da relação da Casa de Habsburgo com Francisco I, o que representou o Império Austro-Húngaro, né, que só foi terminar na Primeira Guerra Mundial, esteve crucialmente ligado na Primeira Guerra Mundial. Só aí, né, que esse império ele vem abaixo, né, mas este elemento, associar esse elemento conservador, não só conservador, mas reacionário, é muito importante. Vocês têm que ver que a Inglaterra, na Batalha de Waterloo, derrota Napoleão, mas a família que articula o conservadorismo na Europa é a família ligada à Casa de Habsburgo, né? E dando uma proeminência a Metternich para que fosse o representante desses interesses da realeza na remodelação da Europa, que começou a ser desfeita em 1948, né? Quando então no Brasil já tinha um filho de Leopoldina, Dom Pedro II. Mas nós ainda arrastaríamos, né, a desigualdade brasileira e a escravidão até 1988, né, quando finalmente a abolição da escravatura. Então, esses fatos são relevantes, essa conexão acho que tem que ser marcada porque ela é muito pouco explorada na história brasileira, né, sobre as relações e o impacto da realeza sobre esse conjunto de instituições brasileiras que sustentaram a desigualdade no Brasil por muito tempo e aí estão ainda na raiz da nossa enorme desigualdade, nossa baixa educação, nosso baixo grau de desenvolvimento tecnológico. Nós somos um país ainda exportador de produtos primários, soja, ferro, açúcar, né? Enquanto nações como a China, né, hoje estão lançando 6G, são a maior fábrica industrial do planeta. Os Estados Unidos tem uma guerra comercial tentando recuperar, né, as indústrias para os Estados Unidos. A Coreia já nos ultrapassou em renda média há muito tempo, tem grandes marcas mundiais, nós não temos nenhuma grande marca mundial. E todos os nossos setores tecnológicos foram desenvolvidos pelo setor público, a Petrobras, a Embraer, a Embrapa, né? O glorioso setor privado brasileiro não chegou a isso, mas por quê? Porque nós continuamos deitados em berço esplêndido, tendo uma economia baseada em baixa educação, portanto baixo desenvolvimento tecnológico e, portanto, ampliando a nossa desigualdade interna e aumentando a nossa disparidade externa com países que nos superam porque quiseram dar o valor à educação, o valor às novas instituições que criaram prosperidade. Então é isso aí, essa comunicação por hoje. Um abraço, encontro vocês em outra oportunidade.